Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São 5 programas semanais de segunda a sexta-feira, 5 reflexões que vão ao ar sempre às 5h05 da tarde, fazendo com que você pare, medite, pratique e transforme a sua vida. Não temos dúvidas que essa pequena semente, quando aplicada e praticada na nossa caminhada e jornada de vida, causa grandes transformações da nossa vida. E nós estamos refletindo a respeito de Jesus Cristo a partir dos relatos do Evangelho de Lucas. Lucas é o discípulo, o médico amado, que escreveu a um homem chamado Teófilo, e ele é o autor de o Evangelho de Lucas e também o Atos dos Apóstolos, fazendo dele um dos o maior autor em número de texto, em quantidade de texto do Novo Testamento. Lucas é grego e escreveu com o objetivo de influenciar Roma a respeito da perseguição que estava sendo infligida aos discípulos de Jesus, aquela nova religião que nascia. E a gente vem aprendendo sobre isso nesses 5 dias e nessas 5 reflexões que tivemos. E hoje o nosso tema é Jesus, morte e ressurreição, porque um dos pontos cruciais do Evangelho de Lucas é mostrar que Jesus é 100% homem. Ele estava ali combatendo uma heresia que dizia que Jesus era apenas uma ilusão, que ele se parecia com o homem, mas não era homem. E na verdade, Jesus é homem porque nós vimos Jesus ter fome, nós vimos Jesus chorar, nós vimos Jesus se cansar, nós vimos Jesus se emocionar, já vimos Jesus ficar com raiva, nervoso das situações que ele enfrentou, e vimos Jesus morrer. Então, apenas aquilo que é mortal pode morrer, e vimos Jesus ressuscitar. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje: Jesus, morte e ressurreição. Ou seja, como vimos, a morte, o pecado havia sido introduzida no mundo pela desobediência do Adão. Então era necessário morrer, porque a pena do pecado, pelo pecado, era a morte. Deus havia dito a Adão: olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Ou seja, havia morte. Então o homem pecou e morreu, e com isso veio o pecado. Para que houvesse um resgate de reconexão com Deus, era necessário que a punição do pecado fosse cumprida, a penalidade fosse cumprida. Por isso que durante a história do povo de Israel, Deus vem ensinando a respeito da substituição de alguém por algo, O animalzinho era substituído, o homem era substituído pelo animal que o sacerdote orava. Os pecados eram simbolicamente colocados sobre a vida daquele animal, ele era imolado e ali estava então o derramamento de sangue e o pecado cometido naquele ano era perdoado. Mas havia uma situação que não se resolvia, porque o homem continuava pecando no próximo ano, então aquilo se voltava constantemente contra o próprio homem, e ele tinha de trazer mais oferendas, até que Deus envia o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler lá, João escrevendo, ele diz assim: João estava outra vez na companhia de 2 discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, Jesus é aquele que faria um sacrifício perfeito, porque era homem nascido sem pecado, porque não era filho do Adão, não era descendente do Adão. A mulher era, mas não o José, Por isso que foi necessário o Espírito Santo. Quando então Jesus diz assim, olha, Paulo escrevendo, ele fala assim, no capítulo 6 da carta aos Romanos: se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, e quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Aquilo que é a mensagem desse homem, Jesus, Deus se fazendo homem, toma sobre si a nossa morte.
E então morremos com ele. E uma vez mortos com Cristo, aquilo que era o nosso débito foi pago. E agora que Jesus ressuscita como primícia e depois todos nós com ele ressuscitaremos, renascemos, né? E agora sem pecado, porque agora fomos livres do pecado. Essa é a mensagem crucial para a minha vida e para a sua vida. Jesus morreu a nossa morte como homem, para que os homens pudessem viver a vida que Deus tem para nós. Não há nada que eu e você possamos fazer que será capaz de redimir o nosso pecado. Não são as nossas boas obras, a nossa tentativa de uma vida, outra, ou mais outra, mais outra, porque nunca seríamos aceitos diante de Deus pelas nossas obras, pela nossa capacidade, pela nossa tentativa de transformação. Foi necessário Deus se fazer como homem, para morrer a morte dos homens, para dar aos homens a vida que Ele tem para cada um de nós. Jesus perdoou o seu pecado quando morreu e Ele nos deu nova vida quando Ele ressuscitou. Que você possa tomar posse disso, que você possa ficar livre da culpa, do medo, das vozes, porque Jesus tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado, para que nós possamos viver sem culpa e agora perdoados, uma vida nova, nova criação é o que nós somos. Que Deus te abençoe, pare e reflita, leia o Evangelho de Lucas, que eu tenho certeza que Deus vai te trazer grandes revelações no nome de Jesus. Curta esse vídeo, compartilhe com amigos. Até a próxima semana.